Vamos para a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 17. Diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se não esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Até aqui, até o versículo 20. Irmãos, o que está muito claro aqui quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, falando acerca da ressurreição de Cristo? O que está muito claro é que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui para os crentes de Corinto, que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Né? Ou seja, a nossa fé está embasada na ressurreição de Cristo. E eu estou conversando com os irmãos, esclarecendo aos irmãos alguns pontos sobre o nosso credo oficial. Eu estou no 5º ponto. Eu já falei com os irmãos sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Trindade. E agora eu quero falar um pouco sobre as obras de Cristo. E dizer para os irmãos que as obras de Cristo, elas são amplas. Eu poderia falar muito sobre obras de Cristo aqui. Porém, eu quero focar nesse ponto, na morte, na ressurreição e na ascensão ao céu por parte de Jesus Cristo. E falar para os irmãos algumas implicações da morte de Cristo, particularmente no que diz respeito à expiação e ao favor imerecido que Ele fez por todos nós pecadores. Tá certo? Quero focar na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus ao céu. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro: se Cristo, irmão, não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ele diz: e também os que dormem em Cristo estão perdidos, se Ele não ressuscitou. Você imagina, irmãos, que o que diferencia a nossa fé das demais que nós encontramos por aí é o simples e ao mesmo tempo glorioso fato de que não se encontra o nosso Jesus no meio dos mortos. Ele venceu a morte, e a Bíblia diz que Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele está sentado à destra de Deus intercedendo por nós que somos pecadores. Nós cremos, irmãos, professamos e ensinamos, e não aceitamos nada diferente disso, que a ressurreição de Cristo, ela foi corporal, tá certo? Ela foi corporal. E mais, a ressurreição de Cristo é o que nós podemos chamar de viga mestra, ou base, ou pilar da fé cristã. A fé cristã, ela está embasada na ressurreição de Cristo, na ressurreição do Filho de Deus, conforme nós cremos. Eu conversava com uma criança aqui da nossa igreja, e ele me contava que ele teve uma discussão com alguns colegas da escola. Gente, não manda as crianças discutirem na escola, mas elas estão, agora há pouco elas desceram para o discipulado infantil. Então as irmãs estão lá ensinando a Bíblia para eles, e eles não aceitam que alguém diga algo diferente. O coleguinha chegou para ele e disse assim: olha, Alá é o verdadeiro Deus. Aí ele disse: onde é que está Alá hoje? Alá está no céu? Aí ele disse: não, ele morreu, um dia ele vai ressuscitar. Sim, está aí, o meu Jesus já ressuscitou. Pronto. Ele disse, eu disse, o colega, ele ficou com raiva de mim até hoje. Por quê? Porque ele tem que acreditar, irmãos, ele não tem como fugir, que isso é uma verdade. E isso é a base a principal coluna, irmãos, da nossa fé cristã. Então, por que você crê em Jesus Cristo? O que é que você responde quando alguém pergunta isso a você? Por que é que você crê em Jesus Cristo? A maioria dos crentes não sabe responder. Jesus é o Filho de Deus. Todo mundo crê nisso. Todo mundo que diz que é cristão e anda por aí pelo avesso sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora nós, como crentes,
nós temos que ter na ponta da língua. 1 Coríntios capítulo 15, do 17 ao 20. Diz lá, irmãos, a base da nossa fé. Sabe por que eu creio em Jesus Cristo? Porque Ele nasceu como prometeram os profetas, como anunciou os profetas, como disse o próprio Deus desde o livro do Gênesis, que eu vou já mostrar aos irmãos. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e um dia Ele vai voltar para nos levar para a eternidade. Nós temos que ter isso na ponta da língua, tá certo? Tem crente que não sabe dar essa resposta, mas pastor, isso é algo básico, todo mundo sabe, mas não sabe responder na hora que é desafiado. Ainda tem aquele que a pessoa chegar para ele e dizer, Jesus foi apenas um grande profeta. Aí ele vai dizer, não é verdade, Jesus foi, pastor disse no culto da terça passada que Jesus foi um profeta. Eu não disse que Jesus foi um profeta, eu disse que Jesus foi o profeta dos profetas. Eu disse que todo profeta que se preze, a base dele é Jesus, né? Se ele olhar para Jesus, ele vai saber profetizar. Profecia de Jesus não teve cavilação. Profecia de Jesus, ele profetizou acerca do reino de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, quem quiser aprender a ser crente, tem que olhar para Jesus. E agora eu estou falando da morte e da ressurreição. Então, irmão, esses eventos é a grande diferença entre a nossa fé e as demais que são pregadas pelo mundo aí. Irmãos, uma vez um rapaz aqui de um departamento mandou bordar umas almofadas para dar para o departamento dele. Aí ele pegou e mandou para mim, ele combinou comigo, pastor, mandei fazer essas almofadas, paguei com a irmã bordar, uma irmã mora perto lá de casa. Aí eu disse, mas homem, que almofada bonita, fiquei com pena de fazer uma ressalva, mas eu tive que fazer. Eu disse, mas você me pagou por isso. Ele disse, pagou, mas por que não falou comigo antes? Aí ele disse assim, não, porque eu achei tão bonita, eu sabia que o pastor ia gostar. Eu disse, não, tá bonita, rapaz. Só que assim, você não pode dar uma almofada com Cristo morto numa cruz pro seu departamento. Porque a gente não crê no Cristo morto. Não é verdade, irmãos? O nosso Jesus não está morto, não. Porque de outras religiões ele está morto na cruz do Calvário. O povo bota em casa. Você chega na sala da casa dessas pessoas e dá uma tristeza. Você tem que entrar mesmo representando piedade mesmo. Ah, que pena, porque olha aquele Jesus ali, pobre coitado, está na cruz do Calvário. Ainda, o nosso não. O nosso não está lá, irmãos. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Não é verdade, irmãos? Ele ressuscitou. E essa é a diferença da nossa fé. Uma vez tinha uma igreja aí, aqui em Joinville, que inventou uma moda dos membros sair andando na rua com a cruz. Não sei se vocês lembram disso. Era um membro da igreja andando com a cruz, arrastando pela rua. E tinha pessoas da nossa igreja que diziam, isso é um exemplo de fé. Daí você chegava perto dele e dizia assim, o que você está arrastando essa cruz? Você está arrastando porque você que está evangelizando, como o menino faz no semáforo, né? Às vezes no semáforo eles fazem uma encenação. A gente para o carro e passa um adolescente lá representando Jesus. Mas logo em seguida vem outro com a faixa. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Né? Se fosse só o Jesus com a cruz, estava errado. Porque a cruz, irmãos, o sacrifício da cruz, ele é único. E ninguém pode mais fazer um sacrifício igual àquele, nem semelhante àquele, irmãos. O sacrifício de Jesus era único na humanidade. Somente o nosso Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, e mais, ele não permanece morto lá, ele ressuscitou. A cruz é um símbolo da nossa fé. A gente canta, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Mas a gente proclama a mensagem da cruz, e não a cruz. Né? Fala, Edmilson, agora, bota uma cruz na cabeça e vai trabalhar amanhã. Sacrifício de tolo. Né, irmãos? Porque nós cremos na ressurreição. Apocalipse 1, irmãos, abra aí sua Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Obrigado, Eduardo. Versículos 17 e 18. Olha o que é que diz a palavra de Deus aí. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Você observa, irmãos, que não há exceção
Tá certo? Não há exceção à regra. Não há exceção. Você vai observar. Diz assim, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17 e 18. Diz assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim na sua destra, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Você observa, Jesus não abre exceção à regra. Ele diz assim: não temas. Depois da vírgula tem a explicação. Por que João não deveria temer? Aí ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não é? Ou seja, ele é o Cordeiro que foi dado por Deus desde a fundação dos séculos. E ele é o último. Eu vou explicar para vocês por que ele é o último. Porque depois de Cristo não há sacrifício pela expiação dos pecados que pelo menos se iguala ao de Cristo. Então ele diz: eu sou o primeiro, não temas. Sabe por quê? Porque eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você observa, eu sou o primeiro e o último. E você vê o que Jesus fala, o que vive. Eu sou o que fui morto, não é? Mas estou vivo aqui para todos sempre. Você vê que não há exceção. Jesus não diz assim: tem um anjo que fez a mesma coisa que eu. Não, eu sou o sacrifício. Eu sou o primeiro e o último. Não existe outro, irmãos. Não aceite. A gente tem que ser educado. Tem pessoas que vão chegar para a gente para tentar dizer o contrário da sua fé. Escute por educação, mas nós temos que ter segurança. Quer ver outro aspecto, irmãos? Sem a morte de Jesus Cristo, não haveria redenção. Tá certo? Não haveria. Agora espera aí, pastor. Me prove na Bíblia. Vou mostrar para você. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Eita, misericórdia para mim. Estou procurando ainda. Hebreus, capítulo 5, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Presta atenção no que diz o versículo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna, de eterna salvação para todos. Ele é a causa, não é, irmãos, da eterna salvação. Isso está na Bíblia Sagrada, irmãos. Ninguém pode mudar isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aí. Mas, pastor, tem alguém falando o contrário disso? Tem. Irmãos, eu já estudei muita teologia na minha vida. E estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo teologia, leio a minha Bíblia. Agora, eu aprendi e eu ensino para vocês uma coisa. A Bíblia Sagrada não foi escrita para ser questionada. Sabe para que a gente estuda teologia? Para aprofundar os nossos conhecimentos na Bíblia, não para questionar a Bíblia. Nenhum de nós tem direito de chegar aqui e dizer: eu não acredito nisso aqui que está na Bíblia, até que me prove o contrário. Ninguém tem que lhe provar nada sobre a Bíblia. A Bíblia foi escrita e enviada para ser lida, ouvida e acreditada. A Bíblia foi escrita por santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Você observa a autoridade. Perceba a autoridade de Jesus, que a gente falou aqui, para os irmãos entenderem essa questão. Eu disse aos irmãos assim, sabe por que Jesus não foi achado mácula nem pecado? Porque para o nascimento de Jesus não houve conjunção carnal. Tá certo? Não houve transferência de pecado. Jesus não foi colocado no ventre de Maria por um homem. Não, ele foi colocado, foi concebido pelo Espírito Santo. Agora, por que ele nasceu de uma mulher?
para que se cumprisse a palavra de Deus, ele teria que vir como homem. Como ele viria como homem se ele não fosse nascido a partir de uma mulher? Não é isso? Agora, ele não foi colocado lá por um homem, ele foi colocado pelo Espírito Santo. É o que diferencia Jesus da gente. Qualquer um de nós herdamos ao pecado de Adão, mas Jesus não, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nele não foi achado mácula nem pecado. E as palavras de Jesus têm autoridade que nenhum outro homem tem. Que palavras mais bonitas que sejam de qualquer outro homem não tem maior autoridade do que a palavra de Jesus. Não é? O homem que quis me provar que o dízimo era bíblico e tal, falou bonito, irmãos. Ele enganaria muita gente. Mas eu disse, não, eu prefiro ficar com a Bíblia, pronto. Não é? Prefiro a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática. Agora você imagine a Bíblia. E você entendendo a autoridade de Jesus Cristo, de onde ele veio, quem ele é, imagine a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo. Quem deu a palavra para ser escrita foi o Espírito Santo. Aí você observa a autoridade que tem as Escrituras. E tem alguém que se acha no direito de dizer que não concorda com a Bíblia? Crente não concordar com a Bíblia? É por isso que quando a gente ouve uma pregação, a gente tem que conferir se ela está na Bíblia. Porque se ela estiver na Bíblia, a gente não pode questionar, irmãos. É a palavra de Deus. Está entendendo? É a palavra de Deus. Quando me chamaram um dia, me chamaram para decidir se uma jovem abortava um filho ou não. Me chamaram bem jovenzinho lá para decidir com aquela família. Ela aborta o menino ou não? Eu disse não. Todo mundo mandou a moça abortar. Aborta. Por quê? É fruto de uma violência sexual contra a mulher. No Código Penal chamado de estupro. E dessa violência a menina engravidou. A menina vai ficar traumatizada, a criança vai ficar traumatizada. E os argumentos eram bonitos. Mas me chamaram lá, não me chamaram como Mário Sérgio, me chamaram porque eu era o dirigente da congregação. E aí, o que é que você vai dizer? Qual é a sua opinião? Eu olhei para eles e disse, não aborte. Você quer a opinião do dirigente da sua igreja? Ela disse, quer, não aborte. Por quê? Mas a menina vai ficar com trauma. Eu disse, não, essa criança vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção nas mãos do Senhor se você acreditar no que está na Bíblia. Mas o que é que você acha disso, meu querido? Pouco importa para vocês aqui, e mesmo para mim o que eu acho. Eu estou aqui para falar em conformidade com a Bíblia. E a Bíblia diz, não matarás. Pronto. Está aí, a criança hoje tem 22 anos de idade. Primeiro lugar em todas as Olimpíadas de Matemática que fez. Primeiro lugar no curso que fez na universidade. Servo de Deus fiel. Já leu a Bíblia não sei quantas vezes. E toda vez que eu viajo, que eu vou lá visitar, que eu olho para a cara daquela família, os pais e os tios que queriam me bater naquele dia, vêm e me dão um abraço e dizem assim, eu louvo a Deus pela sua vida, porque graças a você nós não matamos essa preciosidade que Deus nos deu. Porque a Bíblia é para ser ouvida e acreditada. E a Bíblia que eu estou falando hoje, ela diz assim, que por causa da consumação de Cristo, irmãos, é que veio a salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está entendendo? Obedecer a Cristo e acreditar que o sacrifício de Cristo é único, não existe outro. Não é, irmão? Saber embasar a sua fé. E olha, irmão, eu vou falar mais uma coisa. Né? Sem a ressurreição também não haveria esperança para a humanidade, que foi o contexto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 15, versículo 17 e versículo 18. Agora eu vou falar mais uma coisa para vocês antes de terminar. Preste atenção que nunca aceitem alguém dizer que a morte de Cristo se tratou da morte de um coitado. Coitado de Jesus, morreu por nós. Não é? Não dá aquela impressão? Tem pessoas por aí que chamam Jesus de coitado. Coitado de Jesus, não é? Olha o ar de sofrimento. Ele sofreu, irmãos, porque era homem, não é? Sofreu dores. Mas ali não se trata da morte, irmãos, de um justo qualquer. A morte de Jesus Cristo estava prevista, irmãos,
estava prevista pelo próprio Deus, para a propiciação dos nossos pecados. Nós, como crentes, nós não temos que ter pena de Jesus, nós temos que ter pena da nossa vida, né, irmãos? A gente é que merece pena, que a gente não pode chegar a lugar nenhum com nossas próprias pernas. Jesus não, Jesus a gente não pode ter pena. Jesus a gente tem que crer, que acreditar e que louvar a Deus pelo sacrifício que Ele fez. Não foi uma pessoa qualquer, um justo qualquer, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, Ele morreu ali, irmãos, na cruz do Calvário, e se a gente for representar pelo nosso Jesus sofreu, mas muito mais Ele foi glorificado. Quem foi o outro personagem do mundo que ressuscitou ao terceiro dia? E que está à destra de Deus, Pai, intercedendo por nós? Não existe, irmãos. Prestem atenção. A gente tem que saber disso. Não é? Tem pessoas que têm pena de Jesus. Olha para o sacrifício dele, pobre coitado, sofrendo. Não é, irmão? Não, irmãos. Ele sofreu, glória a Deus por isso. Porque se Jesus não tivesse sofrido, quem ia sofrer a dor do pecado era a gente. E a gente não resistiria passar pela metade do que Jesus passou. Nós não resistiríamos passar pela metade do que Ele sofreu por nós. Então, muito mais o nome dEle deve ser glorificado e exaltado. Não é, irmãos? Ele sofreu pelos nossos pecados, para que a gente não sofresse. Tem que ser firme, irmão, na fé. O sofrimento e a morte de Cristo foram anunciados no Antigo Testamento. Não é uma brincadeira. E por figuras e tipo, a começar do ritual do tabernáculo. Eu vejo que você está em Hebreus aí. Vira as páginas aí, Hebreus capítulo 9. A partir do versículo 21. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 21. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 21, diz assim: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Não é, irmãos? Perceba que o sofrimento e a morte de Cristo foi anunciado no tabernáculo. Foi anunciado pelo próprio Deus no princípio. Quer ver? Abra aí sua Bíblia no Gênesis, capítulo 3. Olha o que é que diz o versículo de número 5. Gênesis capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que é que diz. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. 5 que eu digo é 15. Onde diz assim, ó, as consequências do pecado. Diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é? É o primeiro anúncio da vinda do Messias. Foi anunciado, irmãos, lá no princípio pelo próprio Deus. No livro de Hebreus, a gente percebe, irmãos, porque os rituais de sangue tipificam a morte e a ressurreição de Cristo. Foi anunciado também de maneira direta pelos profetas. Quer ver? Abra sua Bíblia agora para a gente terminar no livro dos Salmos. Salmos 22. Olha o que é que diz aí o verso 1. Salmo 22. Diz assim, ó. A epígrafe diz: o Messias sofre, mas triunfa. Diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias?
Olha o verso de número 8 agora, número 18. O que é que diz? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Ou seja, irmãos, foi anunciado pelo próprio Deus, foi dito pelos profetas, foi cantado, irmãos, pelos cantores que cantaram inspirados por Deus, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, nessa primeira palavra sobre isso, eu quero que você guarde essa verdade. A ressurreição de Cristo, a morte, mas a ressurreição principalmente, é a base da nossa fé cristã. Sem ressurreição nós não estaríamos aqui. Se não tivesse ressurreição, como nós estaríamos aqui cantando o céu? Como nós estaríamos anunciando que a tempestade desse mundo vai passar, se não tivesse tido ressurreição de Cristo? Não é, irmãos? Guarde essa palavra, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando eu completei 33 anos, a primeira palavra que um crente me disse quando eu entrei na igreja, que o pastor anunciou, nunca esqueci aquilo. Assim que eu entrei na igreja, a Thaisa lembra. Primeiro irmão que olhou para mim, colocou o dedo no meu rosto, o pastor disse: irmão, hoje é o aniversário de Mário Sérgio, está completando 33 anos. Aí o irmão virou para mim e disse assim: a idade que Jesus morreu. Aí na mesma hora me veio à mente, creio que foi o Senhor que me deu o complemento da mensagem. Aí eu apontei o dedo para ele e disse: mas ao terceiro dia ressuscitou. Não é? A idade que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então eu tenho um motivo de sorte para comemorar os 33 anos. Por quê? É o ano da morte, mas é o ano do triunfo também. E por causa do triunfo é que nós estamos de pé. Não é, irmãos? Deus nos abençoe.